Leonardo Lima, boa tarde, Túlio chegando agora aqui, quero ver quem vai botar a cara segunda, não sei, mas a gente vai falar disso já já. Bom, gente, Thiago Chaves está aqui, ele é advogado, ele também é sócio do Flamengo, ele está na campanha, já vou até deixar aqui, ele está apoiando o Maurício Gomes de Matos, mas vou falar, pô, você trouxe um apoiador do Maurício para falar de uma situação. Sim, porque o Thiago ele trouxe uma. Ele tem um entendimento que, na minha opinião, não influi na questão de imparcialidade ou parcialidade, como você queira entender, e ele vai fazer uma análise com um advogado que entende também, diferente do Pedro, né, que estava aqui com a gente, falando sobre da LGPD, o Thiago vai trazer, além, logicamente, do seu conhecimento no direito e nas questões que envolvam a LGPD, também que envolve o estatuto. Aí a gente pode ser aqui específico, né, com o Thiago sobre as questões. Então, não tem problema nenhum. E também, se alguma chapa, alguém, olha, você levou... O espaço está aberto, tá, gente? Você pode entrar até agora aqui, a gente promove até um debate sobre a aplicação de LGPD e tal. Mas o importante é a gente contribuir aqui para o debate. Já quero agradecer o Thiago. Thiago, não sei se dá para dizer boa tarde, né? Porque o momento está complicado, mas dentro de uma razoabilidade aí, uma boa tarde para você e obrigado por você estar aqui. Dá um salve aí para a galera, uma palavra inicial para todo mundo. Boa tarde, Túlio. Obrigado por permitir, né, e possibilitar que a gente possa debater, não por uma pessoa, mas pelo Flamengo. A intenção aqui é encontrar soluções para que o Flamengo possa ficar cada vez melhor e maior, não só no seu processo eleitoral, mas em todas as outras áreas do clube, né? Infelizmente, não... Difícil dar uma boa tarde hoje, mas como bons rubro-negros, a gente tem esperança que teremos dias melhores no futuro. Isso aí. Eu até pensei ontem, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou cancelar a live amanhã, vou falar com o Thiago, vou falar com o Pedro. Eu falei, não, vou manter porque aquela situação de ontem, e é uma coisa que eu aprendi numa entrevista com o Hélio Ferraz, que ele falou, toda decisão que se toma fora do campo vai refletir em algum momento no campo. Então a gente está aqui, né, de certa forma, debatendo para que a gente não tenha mais esse reflexo, né? Como a gente teve ontem, que foi o resultado de ontem. Foi só o resultado de uma série de ações que não começou, no caso, ontem. Tiago, a gente vai falar de LGPD, a gente teve aqui o Pedro, e o Pedro explicou para a gente de uma maneira mais abrangente o que é LGPD, sanções previstas, né? A gente trouxe, e sempre quando eu tinha situações, vou dizer assim, mais específicas do clube, eu trazia outras ilustrações para não pegar exatamente o clube, justamente porque o Pedro não tem o conhecimento do estatuto, né? E aí a gente vai falar aqui, vamos dizer assim, de questões básicas, assim, pode ser muitas vezes as perguntas e tal. Pô, mas que pergunta idiota e tal, mas não é, porque a resposta e o esclarecimento é importante. Então, eu não vou te perguntar aqui o que é LGPD, porque a gente teve antes o Pedro aqui, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? Você está acompanhando, logicamente, todo até você me respondeu lá, né, no Blue Sky e tal. Inclusive, depois você pode passar suas redes sociais também para a galera. E aí, né, surgiu até a ideia da gente fazer esse papo aqui. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, né? O Estatuto do Flamengo, né, que a partir de 2020... Aliás, no Estatuto foi a partir de 2023, mas já na eleição de 2021, o Flamengo colocou a aplicação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e já naquela eleição, os candidatos, né, já ficaram com o uso limitado da lista, da relação de eleitores. E aí a minha pergunta é o seguinte... Vamos lá. Pô, o Túlio foi lá, peguei a lista, lá usei vendi a lista aqui para os patrocinadores lá do site Ser Flamengo e tal. Ou então saí entrando em contato com os sócios. Aí, porra, o Thiago falou, porra, Túlio, tu tá usando isso aí de maneira inadequada. Tá errado. Eu te pergunto, há alguma previsão dentro do nosso estatuto do Flamengo de sanções? Vamos supor, tem um processo, tipo assim, quando eu cometo uma infração no clube, tem todo um rito, né? Dentro do clube para que, né, eu vou ter direito à defesa, papapá. Com relação à LGPD, isso tem no nosso estatuto, está previsto, tem como eu denunciar, onde denunciar, tem como ser feito, assim, se eu
perceber que há algum uso indevido ou que a LGPD não esteja sendo cumprido não só por chapas em época de eleição, mas pelo próprio clube ou por algum candidato? Então, Túlio, na verdade, é tudo uma opinião e a justiça e o próprio entendimento, seja até do órgão específico que julgaria eventual infração do candidato, está pela comissão eleitoral. É um órgão com pessoas muitíssimo competentes, são advogados brilhantes, e a opinião, na verdade, mais do que a opinião, o entendimento deles pode vir diferente da minha opinião e do meu entendimento. Isso não significa que eles estejam errados ou que eu esteja equivocado naquilo que eu vou opinar agora. Eu entendo que, especificamente, com relação a uma sanção, mais do que sanção, na verdade, primeiramente, uma infração, ela precisa estar prevista no estatuto. Você não pode impor ao associado algum tipo de penalidade sem que haja uma infração prevista previamente no estatuto ou até mesmo no regimento interno de algum dos conselhos que o Flamengo possui. Eu lendo até de novo para poder com mais zelo e cautela falar com você e com nossos amigos rubro-negros, eu não encontrei nada que pudesse especificamente relacionar a alguma infração, ligar alguma infração a esse tipo de conduta que realmente precisa, eu acho até, Túlio, que a gente precisa revisitar o estatuto, né? O estatuto e o regimento sempre, porque são documentos, são diplomas, né? A gente diz no mundo jurídico, são diplomas normativos, mas que remontam à época dos anos 90. E nessa época não existia, e nem acho que nem se fazia ideia de ter os elementos que tem hoje no mundo atual, não só no campo de gestão, no campo de administração, mas no campo legal, como agora, da LGPD que nós estamos conversando. Então, mais do que a gente discutir se há uma infração ou não, eu acho que é uma oportunidade também de nós, dos associados do clube em especial, refletir uma necessidade de ou uma modernização do estatuto através de emendas. Eu não sei se seria interessante, aí isso poderia criar ali aqui até uma polêmica, que eu acho que não deve ser o caso, ou uma criação até de uma nova constituinte. Então, assim, te respondendo até objetivamente, eu, Tiago, não encontro ali nada no estatuto que possa te gerar algum inquérito, alguma comissão de inquérito, né, que é a nomenclatura que a gente usa dentro do clube, para apurar alguma infração de algum associado ou, especificamente, no caso, de um candidato. E até para explicar o contexto, por que a gente chegou aqui, acho isso muito legal, por que chegamos aqui. Anteontem, né, a gente foi o Thiago Cordeiro, não sei se ele ainda é sócio do Flamengo, mas é jornalista, já trabalhou inclusive no clube e tal. Acho que é sócio, porque ele recebeu lá, então ele também é sócio. Ele recebeu um comunicado da chapa do Rodrigo Dunche, o convite, né, de lançamento da oficial da chapa no próximo dia 30. E ele, né, segundo o Thiago, ele não teria dado autorização, né? Eu teve um dia quando eu fui conferir lá se minha mensalidade estava em dia, eu entrei no portal do sócio do clube, que é via site oficial, e eu recebi um pop-up lá que aparecia falando: você autoriza o uso dos seus dados e tal. E ele foi lá e respondeu que não. E mesmo assim, ele recebeu esse comunicado, né, do Dunche. Ele falou: como é que essa empresa está entrando em contato aqui se eu não autorizei o uso dos meus dados? Aí a gente começou naquele debate. Logicamente, a gente é leigo no direito, então eu fiz até o entendimento que você colocou. Falou tudo, não é bem assim, tem a jurisprudência, que é justamente o que eu vou perguntar aqui. Porque você vai na letra fria da lei, mas como a gente na nossa conversa falou, toda regra tem a sua exceção. E aí eu queria que você respondesse o seguinte para a gente, que dentro, né, o que a lei prevê em termos de jurisprudência para um órgão associativo como o Flamengo, em casos assim de compartilhamento de dados, de vamos dizer assim, de acesso
a listagem num processo eleitoral, alguma coisa assim. Esse pode ser tanto específico como abrangente. Aqui no nosso caso seria uma questão da relação de eleitores, né? Então, assim, eu queria saber mais ou menos o que a justiça já discutiu sobre esses casos, né? Entendi. Túlio, cara, a pergunta é bem abrangente aqui. Eu posso ficar aqui algumas horas e talvez até invadir o que o colega, acho que o meu colega advogado, né, anterior, que estava aqui com você, e talvez divergir dele, porque o que acontece? Eu entendo, novamente, aqui é um entendimento pessoal, né, e que pode ter abertura para ter divergência. Mas, lendo o Estatuto do Flamengo, o que houve de manifestação, na verdade, o que houve de alteração foi a inclusão de que o Flamengo, na hora de publicar a lista de eleitores, precisa respeitar a LGBT. Eu acho que é um caminho natural, porque imagina você publicar a lista de eleitores nos seus quadros, divulgando ali telefone, e-mail, endereço residencial. Acho que é uma decisão absolutamente acertada da comissão, do presidente do COAD, em preservar ali o direito de sigilo das pessoas. Agora, o que eu faço de contraponto aqui, de reflexão, é que o próprio regimento interno diz que é possível entregar a lista da relação dos eleitores com os números de contatos desses associados. Salvo engano, eu vou até, sem querer aqui também doutrinar ou tornar aqui enfadonha a nossa conversa, mas só a título de curiosidade, o artigo 76, inciso 1º do regimento interno do Conselho de Administração do Flamengo. Lá diz algo assim, mais ou menos, que ao divulgar a lista, pode ser ou vai ter junto dessa divulgação não só o nome, mas o telefone do associado. Então, Túlio, para a gente não se perder na sua pergunta, é porque ela realmente tem várias camadas que podem ser respondidas, para serem respondidas, né? O estatuto, junto com o regimento, ele me daria, na minha opinião, uma possibilidade de fornecer ao candidato da chapa a lista dos eleitores. Até porque, veja bem, se nós estamos num clube, né, se nós nos associamos a um clube onde que o espírito, justamente, não é só esportivo, mas é social, não me faz sentido pensar em impedir que os próprios associados tenham acesso ou conhecimento de quem vai ou quais são os pretensos candidatos a conduzirem o nosso clube. Então, acho até que seria, inclusive, um direito do associado a informação de obter essas notícias ou ou as propostas e os projetos deste candidato, né? E isso, num paralelo à lei, eu acredito, na minha interpretação, lendo as exceções que possuem a lei, que quando se trata de uma eleição para um órgão, para uma instituição como, por exemplo, um clube, seria possível, sim, divulgar, porque é direito do candidato ter acesso aos seus eleitores. E aí você disse, e aí tentando aqui ser um pouco técnico, a lei não cria jurisprudência, a lei cria ali os entendimentos. A justiça vem e dá a sua interpretação àquilo que está escrito na lei. E quando a justiça, por exemplo, ao julgar um caso específico, mas não de clube, mas de um sindicato, a justiça entendeu que seria, sim, necessário divulgar a lista para o candidato, para que ele possa, não só ele possa exercer o direito dele de se comunicar com os seus associados deste sindicato, mas também dos próprios sindicatos, dos próprios sindicalizados terem acesso a esse conteúdo, porque também é direito deles saber o que está acontecendo no seu clube social, no caso, na verdade, da justiça em específico, foi do sindicato. E, Túlio, caso assim você entenda que é necessário ou as pessoas venham a solicitar, eu te escrevi
enviei uma mensagem com um pouco mais detalhado, um pouco mais elaborado a resposta, para que também para que quem quiser se aprofundar o tema pode ler a minha resposta, porque aqui eu acho que pode ser mais dinâmico, né? Eu vou publicar depois, inclusive, eu vou fazer uma matéria escrita também e vou colocar essas respostas e até para a gente ter como eu até falei, contar com o Pedro, se agora a gente tem uma dúvida sobre LGPD, a gente tem um local agora, pelo menos, para a gente tirar ou levantar novos debates também, né? É sempre importante. Então, vamos supor, né? Como você disse, a gente tem ali uma situação em que teve um entendimento dentro de um sindicato que o candidato tinha que ter acesso à listagem. Então, supondo que se um dos 6 pré-candidatos, né? Vamos botar 5, tirado da situação, dos 5 pré-candidatos entrassem na justiça, né? A gente pode dizer que há a possibilidade, a depender do entendimento de algum, né, lá do magistrado, de que ele obrigue, né, via medida judicial, o acesso à listagem completa, correto? Então, isso seria possível caso algum candidato optasse por obter judicialmente. Na justiça, a gente pode esperar de tudo, né? Inclusive nada. A gente faz essa brincadeira. Então, é óbvio que há argumentos sólidos para poder vetar, mas eu entendo que o que eu estou te passando seja plausível, até porque existe, inclusive, uma manifestação do Poder Judiciário a respeito de um caso absolutamente análogo ao que nós estamos conversando agora. Existe, sim, até não só pela exceção, mas pelo conceito do que nós estamos falando, porque a lei LGPD, aí, sem querer entrar no mérito do que foi conversado anteriormente, ela eu entendo e tenho convicção de que ela veio para proteger uma questão do consumidor que vem a ficar sendo abordado de forma inconveniente, de maneira insistente, né, pelas mídias ou pelas empresas que queiram vender algum produto. E nós não estamos aqui vendendo um produto, né? Nós estamos aqui exercendo um direito social previsto, inclusive, no estatuto e no regimento, que quando um associado entra quando entra no clube do Flamengo, vamos dizer especificamente do Flamengo, ele precisa aderir às normas sociais, né? Às normas associativas. E essas normas associativas prevêem todo esse processo eleitoral. Então, eu acho que nada mais do que natural, se você está num clube social de relacionamento humano, você receber uma notícia ou ser comunicado de que vai não só existir a eleição, mas quem está habilitado nessa eleição e quais são os projetos de cada um que está defendendo o seu pleito nessa eleição, né? Eu acho que isso é vital, até para um processo que o Flamengo é conhecido como um clube democrático. Eu acho que isso só vem a fortalecer esse nosso espírito democrático, né? Então, a gente aqui, a gente pode entender, então, que hoje o assunto, vamos dizer assim, LGPD, além, logicamente, de ter a previsão de dizer tanto o estatuto como o regimento interno de que a relação de eleitores ela vai ser tratada, né, no caso, compartilhada via, né, com as normas da LGPD, a gente não tem qualquer tipo de outra previsão de sanção, né? Então, eu quero aqui, sei lá, o candidato Pedro Paulo usou indevidamente aqui o contato, não tem como hoje no clube, não tem ferramenta estatutária, né, para poder pedir essa sanção, né? Aí, no caso, o estatuto diz que em assuntos omissos, né, o caso, o Conselho Deliberativo decidiria, e teria que ser uma coisa inédita, né? Então seria, sei lá, o Conselho Deliberativo. Mas hoje a gente não tem cláusulas, até para explicar para a galera, a gente não tem cláusulas específicas, não tem previsão de sanções, não tem nada disso dentro do estatuto, conforme o Thiago explicou aqui, além da menção que a gente já falou aqui da LGPD ali, que é uma coisa muito, vamos dizer assim, discreta, né? Tem que ter, relação de eleitores, mas com... Aí a minha pergunta para você é o seguinte, né? A gente não tem ali, então já é uma coisa que já dificulta até mesmo, vamos dizer assim, um processo interno, né, de caso você comprovasse que alguma pessoa, algum sócio, uma chapa estivesse usando devidamente. E a minha pergunta é a seguinte, beleza, no clube não tem isso previsto, a gente já falou aqui nas questões judiciais
lógico, depende muito do magistrado que cair, qual é o entendimento dele e tal, mas já há uma jurisprudência. Então, por exemplo, se eu hoje fosse candidato no Flamengo e eu entrasse com uma ação, eu ia chegar lá para o juiz e ia mostrar esse caso que você falou do sindicato. Falar, ó, temos aqui já um caso que, ó, deu acesso ali, eu também quero ter acesso aqui para fins eleitorais, né, comercial e tal, parará. Mas se alguma pessoa, e aí eu até já te passando aqui, eu fiz essa mesma pergunta para o Pedro, né? Que ele estava falando justamente dessa diferença, porque assim, que ele me explicou o seguinte, falou, Túlio, tudo depende de como a necessidade, né? Então a gente tem aquele papel, como o jornalismo, né? Do papel da sociedade, da contribuição, né? O papel para a sociedade, o coletivo e tal. Aí ele explicou que muitas vezes uma decisão vai ser avaliada, né, dessa forma. Então, for o lado negativo, a depender do seu pedido, ou positivo. Mas aí, a minha pergunta é o seguinte, cara, e individualmente? Eu fiz essa mesma pergunta para ele. Pô, foi comprovado lá que a chapa tal usou os dados, e aí eu, Túlio Rodrigues, como um indivíduo, ali um cidadão aqui, cumpridor dos meus direitos, sócio do Flamengo, me senti prejudicado pelo compartilhamento dos meus dados, porque para mim está sendo muito inconveniente receber ligações de pessoas me perguntando que eu vou votar, me convidando para eventos que talvez eu não queira ir, etc, etc. Eu posso ir lá e processar, né? E aí, como é que seria essa questão dentro da sua visão? Processaria o clube? Processaria a chapa? Ou teria que ser talvez tentasse resolver internamente isso, mas não tem previsto no estatuto? De novo, há inúmeras camadas e a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? O direito de ação é livre. Há argumentos tanto para defender, na minha perspectiva, defender o contato com o associado, quanto também de defender o direito dele de privacidade. E talvez, na minha opinião e vivência jurídica, acho que tudo vai depender, na verdade, do nível de inconveniência, talvez, vamos dizer assim, daquela abordagem. Porque, ao mesmo tempo que você tem ali você possa mitigar o direito da pessoa de privacidade ou de não ser importunado, se a pessoa, por exemplo, num caso específico agora desse que nós conversamos até pelas redes sociais, se o contato veio através de uma lista que eu possuo, porque nós, como associados, participamos de inúmeros grupos de WhatsApp, às vezes não tão saudáveis, e a gente naturalmente acaba criando a nossa própria lista. Então, assim, é tudo muito relativo, é tudo muito não há uma certeza. E justamente por essa incerteza, e sem querer me contradizer, mas, na verdade, pensando numa solução mais para afastar qualquer tipo de problema, eu até estava mensurando aqui em sugerir para o presidente do Conselho de Administração do Flamengo e também para a Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo, que para a gente evitar esse tipo de situação, seja através de judicialização ou de discussão, como aconteceu na internet, né, naquela rede social, eu acho que poderíamos fazer com que o Flamengo, através do seu dever e poder de informar o associado as coisas que acontecem dentro do clube, transmitir para os associados quais são as chapas que foram homologadas, com as suas respectivas propostas via link da sua chapa. Eu acho que isso, de alguma maneira, atenderia talvez os anseios de todos, evitaria ali uma discussão se é ou não devido, evitaria também o risco de não só de algum candidato entender que possui direito, como também de algum associado entender que o seu direito pessoal foi violado, como esse caso da rede social. E assim, tudo para evitar realmente
problema, judicialização, e chegar num objetivo de que melhorar o processo eleitoral do Flamengo, mais do que transparência, mais informação. Eu acho que isso seria, talvez, na minha opinião, sincera e talvez até ingênua, nós causaríamos ali um impacto positivo na relação do processo eleitoral, sabe? Se houvesse a possibilidade do próprio Flamengo, através de algum dos seus poderes, talvez, acredito que deveria vir pelo Conselho de Administração ou pelo... Não sei, aí internamente se decide, mas evitaria o compartilhamento de dados e atenderia os anseios de todos os candidatos. Porque, em tese, todos os candidatos não têm acesso à integralidade dos associados que estão aptos a votar. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, atender dessa sugestão, acho que quem ganha, na verdade, é o Flamengo, porque você torna público e notório quem são os candidatos, quais são os projetos, e facilita todo mundo. Você evita problemas não só judiciais, mas discussões via WhatsApp de quem tem o melhor projeto. Agora, eu vou mostrar aqui o caso, né, do Dunch. Eu só ler aqui, ó, de novo aqui, o nosso querido PC Pereira falou: parabéns, meu amigo Túlio, excelente cobertura das eleições do Flamengo. Abraço para você e ao amigo Thiago, PCzinho, tamo junto, um beijo o PC é um querido. Tamo junto, o PC tá sempre aqui, é membro, inclusive, do clube. Eu quero compartilhar aqui, né, como eu falei antes, né, porque chegamos aqui, que eu vou te fazer uma pergunta, acho que não vai ser nada, tipo, porque a gente tá, em tese, a gente tá falando disso aqui, que esse caso aqui, né, cadê, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tá na tela aqui, que foi, né, o que o Thiago relatou, né, tal, eu fiz lá, optei por não receber, acabei recebendo um contato, eu entrei em contato com o pessoal da chapa do Dunch, eles falaram, olha, a gente está usando aqui a relação de 18 e 21 e tal, até o Pedro explicou para a gente aqui que independente, né, da época em que eu colhi o dado, né, o tratamento que eu vou ter com esse dado, ele quando a lei entrou em vigor, eu vou ter que respeitar a lei. Colhi o dado nos anos 70, meu amigo, você vai ter que ter o cuidado de qualquer forma, né, isso não é... Estou explicando isso para não... porque não foi a listagem, foi colhido lá no céu. Não, o cuidado com o dado, ele tem que ser feito conforme a lei. Mas, Tiago, assim, perguntando para o advogado, tem alguma, assim, você vê alguma transgressão que poder, mesmo não sendo assim, que não esteja previsto no estatuto, alguma coisa que foi feita de errada pela chapa do Dunch ali, algo que você vê isso, assim, dentro do seu entendimento, assim, algo que possa vir a ter algum desdobramento? Como é que você vê essa situação aí? Porque a gente está aqui falando de um assunto prático, né? Eu adoro o Thiago, já fui no início do Flamengo, quando eu entrei no Flamengo, fui do mesmo grupo político que ele. Ele é um cara, assim, muito bom. E fico até bem à vontade de falar, porque todo mundo sabe, né? Eu tenho um candidato, trabalho para ele, então, para mim, não só como... Acho que a minha opinião talvez possa... a opinião que eu vou dar agora talvez fique bem tranquilo para falar. Eu, de forma bem objetiva, não vejo problema nisso. Isso que está passando, não vejo problema. Pelas coisas que eu já falei e pelo que você acabou de falar também. Agora, se o meu colega anterior entende que há um problema, essa que é a dificuldade, talvez, essa é a dificuldade na justiça. Não, ele, na verdade, assim, até só rapidinho, Thiago, eu não perguntei especificamente desse caso. O que eu quis dizer com relação à justificativa que era o seguinte, que independente, porque assim, a resposta foi o seguinte, olha, a gente não usou a lista atual, né? Usamos a listagem antiga, como se o fato de você ter colhido aquele dado ali antes da lei lhe desse direito de você utilizar como você bem entendesse, entendeu? Tipo, os dados que você tem na mão. E não é o caso, né? Tipo assim, por mais que você tenha... Só isso que ele falou, não específico desse caso diretamente, tá? Ele falou, não, independente da época que você colheu o dado, o tratamento que você vai ter com ele tem que estar em vigor com a lei. Mas eu não perguntei especificamente sobre a justificativa da chapa e tal, não fiz. Ele só falou aquilo ali de um modo, vamos dizer assim, geral, né? De um modo geral. Eu vou acabar, na verdade, agora. Eu tenho a minha opinião, entendo que não houve não teria transgressão
nesse corte, né? Nessa fotografia que você está me mostrando, não no filme total, a gente teria que analisar vários outros cenários, mas nesse aspecto eu prefiro até ultrapassar essa polêmica e enfatizar, eu acho que talvez a necessidade da gente pensar sobre uma possibilidade, seja através, creio que deveria vir através do presidente do Conselho de Administração e autorizar ou solicitar, após a homologação das chapas, fazer um comunicado aos associados, enviando um e-mail ou um WhatsApp, esclarecendo, trazendo a informação para o associado, porque eu acho que ele possui o direito de não querer ser importunado, possui. Agora, o Flamengo tem um dever de informar ele o que está acontecendo no clube, né? Ali é um clube social, um clube esportivo também, mas social, as pessoas precisam saber quem é que vai concorrer e quais são os projetos de cada um. Então, talvez para que a gente elimine esses problemas, para que elimine e a gente possa concentrar ter gasto calórico naquilo que é importante, que é o Flamengo, talvez, se houvesse uma possibilidade da comissão eleitoral ou do presidente do COAD, do Conselho de Administração, divulgar para os associados quem foram as chapas homologadas, quem compõe e o link com os projetos de cada um, acho que a gente elimina um problema, não perde tempo aqui a gente não perde aqui o quê? 1 hora debatendo, né, cansando e criando aqui, evita-se rusgas, e quem ganha nisso, na verdade, é o Flamengo, porque o processo eleitoral se robustece, a gente fica, eu acho que a gente ganha até em comparação com os outros clubes, nós amadurecemos e as ideias, o que a gente tem que debater aqui, talvez, e aí eu vou ficar ansioso um dia, quem sabe você me convidar, para a gente debater ideias, debater qual é o teu projeto, qual é o projeto da chapa para futebol, para isso, para aquilo. Enfim, é isso, o Túlio. Eu espero que tenha conseguido responder tudo e tenha ficado claro, e qualquer coisa que se precisar depois eu posso esclarecer, posso escrever para você. Não, ótimo. E lembrando aqui para a galera, né? Eu vou depois, vou cortar, né? Tanto a participação do Pedro, que falou de né, aqui da LSPT mais amplo, e do Thiago também, vou colocar depois como cortes separados. Farei uma matéria ainda por escrito também no site, o Thiago me mandou, né, ali, né, com explicações ali por escrito, e aí também vou colocar isso lá, até para a gente ter, beleza, pode não ser algo definitivo, né, mas acho que já é um local que a gente tem para até LGPD. O que estão falando sobre? A gente tem já um local, pelo menos aqui, sendo um local para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, que é logicamente importante a proteção dos nossos dados, e o Thiago contribuiu demais, trazendo aqui um olhar, né, para o nosso estatuto sobre essa situação. E, Thiago, quero te agradecer muito mesmo a participação aqui. Assim, foi uma honra. Com certeza vou te procurar mais vezes, assim, e claro, a minha ideia é mais para frente conversar com apoiadores das chapas também e trazendo pessoas aqui para... Cara, acho que todo mundo tem sua visão de Flamengo, muitas vezes pode, nesse momento, não ser igual ao outro. O importante, na verdade, não é a divergência, mas é como a gente, né, procura debater. E, cara, pedir para você deixar aí as suas redes sociais, o contato. Você pode aí falar também do Maurício, pode pedir voto para o seu candidato à vontade também. E eu vou encerrar deixando o que você fale. E aí, pedindo para a galera, logicamente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, aquela coisa toda. Quiser contribuir aqui no canal, tem a chave em cima, flamengo@gmail.com, chave Pix. Tiagão, tá contigo. Ó, rede social, vamos lá para não esquecer. Sua mensagem final, e pode pedir voto se quiser, pode ficar à vontade. Diga onde a galera te encontra profissionalmente também. Às vezes estão precisando de um advogado, aí já vai também executando aí os trabalhos. Obrigado, Túlio. Obrigado pela oportunidade de conversar e de tentar esclarecer, né, sobre esse tema, um pouco sobre pelo menos de uma maneira bem superficial, o que diz o nosso estatuto e o regimento do Flamengo. Me mantenho sempre aqui à disposição, não só por você, que é um cara que eu respeito muito, mas também para os nossos outros colegas rubro-negros que
torcedores e os outros associados que também, porventura, acompanham, né, o blog. E a minha rede social, agora, eu não sei se o Twitter vai voltar, como é que tá, eu estou sem Twitter. No meu Instagram é o THP Chaves, THP Chaves com CH e S no final. E o que eu posso falar, Túlio, sobre essa conclusão, na verdade, sobre o tema que a gente estava conversando, mais uma vez, ponderar e ter uma esperança de que a gente consiga encontrar uma solução para essa questão sem necessidade de criar não só animosidade ou brigas, porque a eleição é até o dia 9, depois do dia 9, dia 10, a gente acabou, todo mundo é Flamengo, e se você for refletir, está todo mundo ali buscando Rodrigo, Maurício, Bap, Valim, eu acho que são esses, talvez, Pedro Paulo, né, também o Delair Drumbovski, está todo mundo ali falando e buscando o melhor para o Flamengo. Então, o que eu prezo e penso e suplico, talvez, é que a gente, sobre esse tema específico, que a gente consiga encontrar uma solução sem que a gente fique tendo que gastar energia com um debate, né, se pode ou não. Qual o problema do Flamengo divulgar quem são as chapas e os projetos? Exterminou esse disse-me-disse, né, essa fofoca ou qualquer litígio que possa vir, atende todo mundo e quem vence é o Flamengo. Talvez eu possa ver uma proposta de algum candidato que eu goste, aperfeiçoe e inclua na minha plataforma, na plataforma de governo da minha chapa, da chapa do Maurício. E aí, aproveitando a deixa, eu convido a todos a seguir as redes sociais do Maurício Gomes de Matos, procurar no Instagram, e nós vamos escrever a chapa hoje, inclusive, eu estou saindo daqui, daqui a pouco eu vou correr para o Flamengo para a gente escrever a chapa. Informação. E a ideia é da gente conseguir divulgar de maneira bem objetiva e fazer encontros temáticos para explicar os nossos processos, os nossos projetos também. Nós estamos construindo, e aí tem assuntos bem interessantes sobre futebol, que eu espero que isso possa não só atingir os associados para mostrar a capacidade, até a questão profissional que nós pensamos no Flamengo, mas também possa atingir os outros candidatos a olharem nossos projetos e, por que não, também abraçarem nossos projetos. Porque o importante aqui não é o nome das pessoas, né? Ou não deveria ser o nome. A gente não deveria pensar pelo nome. Nós devemos pensar sobre aquilo que tem de melhor para o Flamengo e quem pode, e aí numa segunda etapa, quem é que pode verdadeiramente concretizar esses projetos. Eu entendo que o Maurício ele não só tem os melhores projetos, como também seria a pessoa capaz de exercer e de fazer com que esses processos saiam do papel, não se tornem apenas um pedido de nós podemos, nós conseguimos, mas nós faremos e executaremos um Flamengo com um viés mais empresarial, sem precisar virar sapo. E só para eu ia terminar aqui, deixar aqui com o Thiago, mas rapidinho, já que ele deu uma informação, vou trazer uma outra informação. O Alexandre Pinto, né, que é o VP de TI, ele vai entregar entregou o cargo dele, né, deixou a gestão atual. Lembrando, ele fazia parte do Grupo Sinergia, deixou o Grupo Sinergia já há algum tempo. Eu trouxe aqui para vocês todo aquele desdobramento aí do Sinergia, e ele deve colocar, né, provavelmente nas redes sociais dele, um comunicado sobre isso. Não sei ainda para quem ele vai apoiar e tal, a tendência, né? Pelo menos dentro do que eu conversei com algumas pessoas, apurei que seria o BAP, mas assim, isso aqui aí já é quase que um achismo, não está confirmado. Vou ligar para ele. O que está confirmado é que ele não faz mais parte lá do quadro de vice-presidente do Flamengo, e aí o Landinho vai ter que procurar um novo vice-presidente de TI. Tiagão, obrigado, meu amigo. Obrigado, Túlio. Um abraço. Saudações do Brunegras. E vamos lá. Hoje
Hoje talvez não seja um bom dia, mas amanhã o mundo já vai ser nosso, vai ser vermelho e preto de novo. Vamos que vamos. Saudações, galera. Obrigado, Valeu. saudações.